alguns recados iniciais. Como vocês já viram, hoje o comando vai ficar com um trio. Então a gente vai entrar num tópico novo com vocês hoje. Vocês vão perceber que esse tópico vai recordar muito as primeiras aulas que vocês tiveram. A gente vai fazer a expansão do G2 de G3. Então é um tópico novo, mas que é muito parecido com o que vocês já viram. Então vai ser, acho que vai ser algo bem tranquilo, tá? Assim espero. Mas antes da gente começar a trabalhar o tópico que a gente se propõe para hoje, a gente queria dar alguns recados iniciais para vocês. O primeiro recado é relacionado à comissão de trabalho. Os trabalhos, né? Tem uma pessoa do grupo que perguntou a respeito da nota lá no Clécio, e aí a gente vai colocar a resposta, tá? Só queria antecipar por conta da discussão do Victor e vai colocar a resposta lá. A gente acabou não trazendo hoje, como tem bastante coisa para falar, mas talvez semana que vem a gente traz todas as observações de cada grupo, que quiser, tirar dúvida do que da nota, a gente conversa sempre, se vocês quiserem. Tá? Mas basicamente, assim, o que a gente pontuou nos trabalhos foi o seguinte: algumas ideias elas se contradiziam nas questões. Respondia alguma coisa no primeiro item, quando vinha falar no segundo, a visão estava totalmente diferente do que foi dito no primeiro. Outro ponto que foi a questão do que estava redigido. Assim, que a gente tentou, né, priorizar é assim: vocês tiveram uma semana para fazer, no mínimo, mais ou menos 4 cabeças pensando, e algumas coisas estavam sem consistência. Então é isso que a gente tentou, né, olhar bem, e não deu assim, né, certo ou errado o resultado final. A gente tentou considerar o passo escrito e ali a gente foi pontuando. E não só uma questão de houve casos de falta de consistência, mas também tem outros casos, assim, uma pergunta até complexa, onde vocês poderiam ali desenvolver uma coisa a mais. Tem muitos que fizeram a resposta em uma linha. A resposta em 2 linhas. Um trabalho de uma semana, um grupo de 4 pessoas, que tem 4 questões, onde a resposta de cada uma das questões é uma linha escrita, às vezes até a mão, porque a gente considera que isso não atende à proposição inicial do trabalho, tá? Então, é um alerta, assim, que a gente gostaria de estar conseguindo nesse momento, de 2 pontos. O trabalho é semanal, seria uma semana, um grupo, passa para um, passa para o outro, um analisa, outro responde, vai desenvolvendo, para evitar principalmente esses pontos. Falta de consistência, se confundir um ponto com o outro. Se o colega fez, e às vezes acontece, se o colega faz a letra A, você faz a letra C, aí junta tudo. A ideia foi que alguns aconteceu dessa forma. O que está na letra A não conversa com o que está na letra C, os dois não conversaram. Ou então, como eu disse, algo muito enxuto, algo muito curto. Então, assim, espero que vocês comecem. Aqueles que não estão, assim, observando com cautela os trabalhos, comecem a fazer. Já foram 3 trabalhos, vocês entregaram o terceiro até ontem, né? Eu só vou colocar nos nossos e-mails ali depois de meia-noite. Fulano entregou, Ciclano entregou. E beleza, vai fazer a correção desse último trabalho. Tem mais 3 trabalhos à frente para ser entregues. E lembrando, as 4 maiores notas de trabalho são consideradas. Só 2 notas de trabalho, as 2 menores, serão desconsideradas. É igual aquele sistema. Quem aqui curte apuração de escola de samba, né? A gente considera as 2 menores notas, fica com as 4 maiores. Então, assim, está chegando aquele momento que já não tem muito mais o que desprezar. O primeiro não foi legal, o segundo não foi legal, a partir de agora tem que. Por que a gente está fazendo isso? Né? Porque assim, a gente tem esse exame em cima, memória e tal, entrando na universidade. Só que quando a gente faz uma licenciatura em matemática, vocês vão perceber que as disciplinas elas exigem muito rigor, né? Na escrita das demonstrações, das
determinados resultados, e se você não tem consistência, a sua demonstração vai por água abaixo. Então é preciso tomar um pouco mais de cuidado quando a escrita está sendo dito. Então, mais um alerta, e até por isso, essa questão de eliminar as filaginoses, para vocês tentarem consertar esses erros que ficaram pelo meio do caminho. Tá? E sobre a Natal? O Vitor falou que acho que semana que vem traz, tem umas correções também. Tá? É isso, né? Eu queria dar dois conselhos. Dois conselhos de quem já esteve. Acho que nós três tivemos há pouco tempo no lugar de vocês aí, como estudantes de licenciatura. Às vezes, os materiais eles ficam disponíveis para vocês estudarem. Eu sei que às vezes a gente não estuda naquele material. Porque a gente não estuda. Galera, entra lá no Classroom, tem listas de exercícios à vontade. Nas primeiras aulas da disciplina, ouviu que eu disse que o andamento da disciplina seria dado usando qual material base? Seria o livro. Por quê? A gente tinha exercício. Questões da prova que eram muito semelhantes a questões que estão no exercício. Questões que foram corrigidas em sala de aula. Então, assim, eu acho que vocês. Quem não construiu ainda o hábito, entrar lá no Classroom, achar a lista de exercício, guiar os exercícios pela lista de exercícios, eu acho que é bom que comece a construir esse hábito a partir de agora. E de novo, vocês estão na licenciatura em matemática. Muitas daquelas ideias que vocês tinham, tanto de cursinho para vestibular, de ensino médio, tem que ser deixado um pouco de lado nesse momento. Porque, de novo, vocês estão aprendendo os conceitos, aprendendo como é que está, né, se construindo aquilo que vocês viram no ensino médio. Então se carrega para a licenciatura aquela ideia de macete, aquela ideia de algo muito mais simples, mais fácil. Em algum momento isso pode prejudicar vocês. Então, pensar que vocês estão mudando a chave. Saiu do ensino médio, saiu daquela coisa de macete, saiu daquela coisa de vou fazer um caminho mais fácil, ou então vou pensar, isso eu vou de uma questão. Aquela, acho que o primeiro trabalho que a gente perguntava, tinha duas soluções, uma demonstrando o triângulo e a outra só o cálculo algébrico. Né? Muitos colocaram que a percepção algébrica era conceitual, mas o conceito está na construção que foi feita na outra, aí era só algebrismo, era só fazer conta. Aí não tinha conceito do conteúdo que estava sendo trabalhado naquela questão. Então algumas percepções ainda estão sendo aquelas lá do ensino médio. Então, perceber um pouco que vocês estão mudando a chave. Né? Eu não sei se vocês lembram, desculpa te cortar, não sei se vocês lembram da apresentação que eu estava aqui, quando eu falei que essa virada de chave minha foi quando o professor perguntou para mim por que na divisão de fração a gente repete o primeiro, troca o sinal e inverte o segundo. Na licenciatura em matemática, a gente não está preocupado em resolver a conta só. A gente está preocupado em por que a gente faz esse procedimento. Então, o professor Vitor, dentre os professores que eu já tive, eu acredito que os colegas também vão considerar isso, ele não tem uma visão na licenciatura só matemática, ele tem uma visão bem voltada para a questão da formação do professor, bem para a área da educação. Então, as reflexões que ele faz em sala de aula, os questionamentos que ele coloca no trabalho, assim na prova, são questionamentos para que vocês possam, desde já, começar a fazer essa mudança de chave que o Johnny falou, para que não seja só lá na frente, como foi no meu caso, na disciplina de matemática em sala de aula, que eu fui perceber que a matemática não é só fazer conta. Ser professor de matemática vai além disso. Vai na sala de aula. Pior é mais difícil, porque é na sala de aula que você está aprendendo, porque infelizmente a gente não aprende a dar aula, mas é nessa tentativa que o professor Vitor tem de provocar isso, e aí ele coloca a gente nisso, porque a gente também é provocar, para a gente fazer esse movimento de desconstruir algo que a gente já tem construído, que é a matemática algébrica, para construir a matemática que tenha significado, entendeu? Ou seja, só o faz conta e chega no resultado.
já viram as notas que também tem lá no Classroom. São como se fossem arquivos PDF. São arquivos em PDF, mas você claramente tem em formato de PowerPoint. Aquilo ajuda muito vocês a construir. Muitos gostam de fazer anotação em sala de aula, tem alunos que não gostam de anotar, aí é o critério de estudo de cada um. Mas também te ajuda a checar o que você copiou, ou fazer uma anotação, um detalhezinho que você não pegou na hora, que você pode acrescentar. Então é isso, galera. A gente está nesse primeiro contato para vocês em torno disso. Rotina de estudos, fazer exercício, tem que ligar essa chavinha. E vocês viram, nós corrigimos os trabalhos de vocês e nós recebemos notas muito ruins nos trabalhos e precisa dar uma guinada nisso daí, beleza? É só acho que é um conselho assim de quem. Quer dizer, a universidade tem que aprender a estudar na universidade, diferente da escola. Então, você pegar a manha de como é que estuda na universidade, você vai pensar já a pessoa para olhar. Já que eu recomendei os estudos lá da lista da Classroom, a aula de hoje, quem for lá dentro da sala de aula, você vai encontrar a página para ver exatamente para dar o caminho certinho. Então, lá naquela sala de aula, tem atividades, referências. Aí, referências tem exercícios, roteiro de aula, materiais digitais e provas anteriores. Vocês podem ir em exercício. Aí tem os anexos. Vai ser AL1, underline, lista 5. A gente vai propor uma alteração na sequência de conteúdos. Vocês, se não me engano, assistimos até a lista 3, a lista 2. A gente vai pular uma lista e vai para a lista 5. E depois vai retornar para essa lista que foi pulada. Tá bom? Então, quem quiser abrir a lista aí, é esse arquivo aqui. AL1, underline, e para quem quiser também já ter o PowerPoint aí, vamos. Aí você já vai lá em referências, na pasta roteiro de aulas. Já? Se alguém tiver dúvida aí, pode perguntar. E aí lá na pasta, isso aqui é a lista de exercício. Lá na pasta roteiro de aulas, é conjunto de imagens aéreo 07 geométricos. Nós não vamos seguir ponto a ponto esses dois arquivos. A gente vai trabalhar arquivos selecionados. Tá? O Vitor pediu alguns conteúdos para a gente trabalhar hoje com vocês. A gente selecionou exatamente quais são nessa lista aí. E aí a gente vai seguir a aula nesse vídeo. Beleza? Não, é só isso mesmo. Então, me parece, não sei se vocês podem dizer se eu estou errado, parece que muitos não tiveram esse cuidado de abrir as listas, tentar fazer o máximo possível dos exercícios. É uma dica. Bom, Como hoje a gente vai falar, a gente hoje vai introduzir o terceiro eixo, tá? Que é o eixo da cota, que é a terceira dimensão. Até então a gente estava trabalhando só com as duas dimensões, né? Na R2. Então a gente localizava os pontos, fez a circunferência, fez lá os vetores. Agora a gente vai caracterizar essa terceira. Pensando aqui, se eu pensar num ponto qualquer, né? Mais um. Se eu pensar nesse ponto aqui, a gente está pensando que tem duas dimensões, né? X vale 1.
eu tirar esse ponto e trazer para cá, ele deixa de ser um ponto? Não. Estou representando esse ponto com a outra localização. Então, essa terceira dimensão, como se a gente pensasse que tem um eixo, o terceiro eixo saindo daqui da origem. E aí, esse ponto que estava no plano, ele passa a ficar no espaço. Então, eu tenho vamos pensar grosseiramente falando, eu tenho um comprimento, uma largura, uma altura para ele. Essa terceira dimensão, né, pensando nesse eixo saindo daqui, se eu representasse para cá, e aí ele está no espaço. Então, eu vou ter agora não só 2, eu tenho 3. E o eixo não representa mais assim. E é isso. A gente sai do plano, a gente estava representando os pontos até aqui. Por enquanto, agora até aqui. Quando a gente tira esse ponto do plano, aí ele vem para cá e ganha uma altura, vai ser esse eixo C. Então, né, agora o ponto ele vai ter um valor para x0, né, se a gente pensar que tem uma projeção no plano, então esse ponto daqui, ele tem as coordenadas x0 e y0, são valores de x, y, quaisquer, e agora ele tem esse valor para z. Então esse ponto, ele passa a ter 3 coordenadas. E aí a gente vai estudar praticamente todos os outros conteúdos que a gente já viu na R2, agora na R3. Então por isso que o Roger tinha falado no início, que muito daquilo que a gente já fez lá atrás, a gente vai repetir aqui, só que acrescentando essa terceira dimensão. Certo? Então se eu pensar aqui em um ponto qualquer, por exemplo, pensar que esse ponto pode ser eu posso pensar que as coordenadas desse ponto serão essas. X aí vamos falar, X é o quadro, Y e o Z. O X a gente chama de abscissa, o Y de ordenada e o Z a gente chama de cota. Tá? Então, a gente passa a considerar agora os pontos, vai passar a considerar os lugares geométricos do espaço, pensando nessas 3 dimensões. Para começar é isso. Tudo bem? Aqui? Vai já fazer ali, com relação a luz negativos, por exemplo, né? mesma coisa. Mas aí eu fiquei dúvida com relação ao Y. Assim, para cima seria negativo? Aqui para trás, o X aqui e o Z para baixo, né? Se a gente considerar, sei lá, vou considerar esse plano aqui da mesa. Eu tenho Y, X e o Z aqui. Tá? Então, se eu quiser tirar aqui, fica mais fácil de fazer assim. Vamos começar aqui. Então a gente tem o Y, o X e o Z. A parte negativa seria para baixo, vamos dizer assim. Tá? Mas é a mesma configuração em relação ao que a gente já falou no R2. Tá? E aí, lá no R2, a gente chama de quadrantes, aqui serão octantes. A gente vai ficar nomeando esses octantes como se fossem os quadrantes, não. A gente tem muitas possibilidades ali. Tá? Então, a maioria das situações que a gente vai fazer hoje, a gente vai pensar no primeiro octante, onde é tudo positivo. Mas tudo vale para qualquer octante que tem lugar geométrico ocupado no espaço. Tudo bem? Então, passando a considerar agora os lugares geométricos, eles têm 3 dimensões. Tá? X, Y e Z. Beleza? Tudo bem?
Então, que x é maior ou igual ao menos 1 e é menor ou igual ao 2. Então, vou aproveitar o desenho aqui. Então, ele está pedindo no eixo x valores que são maiores ou iguais a menos 1. Aqui 1 e aqui mais 2. O que a gente identifica a partir do que está enunciado no número 5? O que vocês entendem quando a gente fala subconjunto, né, o espaço, olhando inicialmente para o L2? Quando a gente pede o espaço com x maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 2, o que a gente encontra? Qual seria esse espaço? No intervalo de menos 1 e 2, tá? Só aqui? Beleza, então a gente entende. Tem uma reta e uma reta menos 2, onde todo esse espaço é o nosso subconjunto, certo? Porém, todavia, como o Jânio falou, se a gente for imaginar essa situação para frente, o que seria essa reta daqui até aqui? Cadê o objeto bonito aqui, glamouroso? Cadê o objeto bonito, glamouroso? Vai dar um paralelo. Ó, material que a gente lançava. Não foi destruído. Eu sei que para alguns não vai dar para ver, mas para quem está aqui continua uma reta, correto? Quem está aqui, né, continua uma reta. Mas para vocês que estão aí, o que vocês estão vendo? Plano. Então, o que a gente vai precisar fazer é esboçar esse espaço dentro desse novo espaço agora, que é o R3. Então, eu vou estar mostrando isso para vocês a partir lá do projeto. É um paralelismo que vai virar um seu paralelismo. Ou algo próximo dele. Bom, a gente tem aqui o x igual a menos 1, oi? Não, Bom, a gente montou ali agora um plano x igual a menos 1, certo? Conseguem perceber ali? X é menos 1? X de menos 1 é similar a essa reta aqui. Vou colocar ela no plano x. só, ele está muito pequenininho, né? Talvez, dando os códigos das cores, o eixo vermelho é o eixo X. Eu sou míope, eu não estou enxergando bem, então acho que quem estava mais perto também pode não estar enxergando. Então, só para definir os eixos. O eixo vermelho é o eixo X, o eixo azul é o eixo Z e o eixo verde é o Y, porque a gente acaba construindo na nossa mente aquela concepção mais clássica, né, do eixo Z está sempre na vertical. Mas vocês vão perceber que aqui no GeoGebra você tem aquela liberdade de rotacionar isso para onde você quiser. Então, em alguns momentos, vai ser feita essa rotação para que vocês possam visualizar de vários ângulos. Da mesma forma que o Matheus mostrou ali, quem está aqui de frente está enxergando uma coisa, mas quem está lá do outro lado, de um outro ângulo, de perspectiva, está enxergando aquela placa de uma maneira diferente. Então, só para verificar que cada cor ali representa um daqueles eixos. Bom, agora eu vou fazer a plotagem do espaço reta considerando o plano x e y,
valores que estão dentro daquele período ali, entre -1 e 2. Então, o que a gente formaria, o que eu vou fazer? Eu criei como é que chama esse negócio? Isso, um padrão deslizante. Eu criei um padrão deslizante com um nomezinho de A. E o que eu vou fazer? Lá naquela primeira equação lá, em vez de eu colocar x igual a -1, eu vou colocar x igual a esse A aqui. Só para a gente poder perceber o que a gente vai formar dentro desse espaço, os diversos planos que a gente vai encontrar aqui, tá? Então, não estou criando nada de novo, eu estou só utilizando um artifício do programa para poder tentar mostrar de forma visual o que é que a gente está formando no espaço, no subconjunto do que está sendo pedido ali. Bom, inicialmente mudou alguma coisa? Mudou nada. O que eu vou fazer então? Eu vou pedir para esse objeto, para ele criar, ele acha que está no contexto total, para ele criar o rastro dele, a partir do momento que eu movimento o seletor aqui. Bate o outro. Não, porque o rastro do outro. Foi do outro? Foi. Perdão, então. Você não vai às vezes. Esse aqui não? Não, esse aqui. Perdão. Você sempre gostou dessa professor? Olha só, se a gente puder observar o que está acontecendo ali, o programa está criando os diversos planos que existem dentro desse espaço aqui. Então, aquele espaço colorido em azul é tudo isso aqui para lá e tudo isso aqui para cá. Como se cada folha tivesse infinitas folhas fazendo isso aqui paralelamente e tudo para lá e tudo para o outro lado. Okay? Então a gente não forma um paralelepípedo. Não forma por quê? Porque não tem uma definição desse lado aqui. Ele só tem uma definição aqui em x e uma definição aqui para o outro x. Para o y ele não tem e nem para o z. É aquela região, aquele espaço ali todo. Tanto que se a gente mexer no zoom, O único limite que a gente tem é que ele não passa por -1 e não passa por +2. Todo aquele espaço ali compreendido. ok? Esse é o primeiro exercício que a gente vai trabalhar agora. Alguém tem dúvida com relação a essa visualização? Agora, eu queria fazer uma pergunta antes de você responder essa dúvida, mas eu queria deixar uma pergunta de provocação para vocês. Qual é o seu nome? Samuel. Samuel falou assim, seria um paralelepípedo. Nesse caso a gente percebeu que não, porque não há essa limitação. Mas quais condições vocês precisariam ter para formar um paralelepípedo?
caso é que é infinito nas outras dimensões. Sim. Por que que é infinito? Porque a gente não tem descrito no enunciado qual é essa limitação, nem para y e nem para z. A gente só tem a definição para x. X tem que ser maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 2. Os outros, como não tem, não significa que seja zero. Ele só não é determinado, então é infinito. Então, mais de 3, não necessariamente quando você não tem alguma incógnita, alguma variável, isso quer dizer que é zero. Isso, na verdade, pode ser considerado como uma região não limitada, tende a infinito. Se a gente pensar no R2, por exemplo, a reta y igual a 2, a gente não associa um único valor de x, né? A reta fica ali, então qualquer valor de x está associado a y igual a 2. É a mesma ideia aqui, ele não limita para o y nem para o z. Teria alguma peculiaridade com os pontos iguais? Não entendi sua pergunta. Teria, tipo, algo, não sei explicar, mas algo que seria raro, só acontecesse quando os 3 pontos fossem iguais, ou não teria nada disso? Em relação ao ponto? Não, seria valor de x e tem Seria o ponto. Eu acho que posso tentar perguntar, tipo assim, se x estivesse limitado entre 1 e menos 1, y estivesse limitado entre 1 e menos 1, e z estivesse limitado entre 1 e menos 1, e aí, o que vocês acham? Que figura seria formada? Seria um paralelepípedo, mas não é só um paralelepípedo. É um paralelepípedo sim, muito mas característico. muito característico, muito especial, porque ele vai ter tamanho de 1 a menos 1 em x, 1 a menos 1 em y e 1 a menos 1 em z. Qual vai ser o tamanho dessa aresta desse cubo? Se vai de menos 1 a 1, vai ser 2. Então todas as arestas têm o mesmo tamanho, né? A figura paralelepípedo tem todas as arestas do mesmo tamanho, é um cubo. A gente vai dizer que só vai acontecer quando os 3 pontos iguais. No caso do cubo. Não, pode não ser igual. Basta que as distâncias entre eles sejam iguais. Eu botei 1 e menos 1. Mas se fosse do 1 para o 3, em alguma desses algum dos eixos, fosse assim. Ó. X limitado entre 3 e 1. Y limitado entre 1 e menos 1. Z limitado entre menos 1 e 1. Os pontos são os mesmos? Mas a distância entre esses dois pontos em cada um dos eixos definidos vai ser igual. E aí você vai ter, como o Johnny disse, essas arestas sendo de mesmo tamanho. Mesmo que os pontos, você começou introduzindo a questão do ponto, mas os pontos sendo iguais acaba gerando distâncias iguais, intervalos de mesmo tamanho. Mas esses intervalos de mesmo tamanho podem ser gerados com pontos qualquer. Bom? Até E aí a gente então, vai ver um pouquinho disso nos próximos. atento para tudo bem? Para essa primeira visualização. Tranquilo? A gente, diga. Será que a gente tem uma obrigação de você trocar os 3 eixos se eu não tiver na questão iguais 3 eixos? Está perguntando assim? O que você faria seria a chura normal. Não teria uma definição, uma limitação, um traço livre. Seria só tracejado aberto assim, igual eu fiz. Aqui no R1, no R2. Bom, olhando para o x é de menos 1 a 2. Tá. Então, olhando aqui para esse desenho, deixa eu apagar aqui. Entendi, você quer dizer como é que vai desenhar, né? Isso, Se teria uma obrigação de eu partir para esse tipo de gráfico, que seria só x para x. Teria que ser as 3 dimensões. Bom, aqui é o menos 1 e aqui é o 2. A gente acabou de observar que
da perfeição, desde que alguns parâmetros sejam minimamente estabelecidos, pelo menos a questão do espaçamento e tal. E qual é a região achorada que você vai ter? Seria esse espaço aqui. Entendeu? Fazendo minimamente um esboço, um plano aqui, e fazendo essa identificação aqui, dá para entender que o que você está tentando mostrar é que tem uma delimitação aqui em -1, tem uma outra delimitação em 2, e que esse espaço está sendo compreendido. E aí, claro, você tendo a equação, a função que está sendo pedida ali, isso fica fácil de ser identificado. Ok? Isso foi sua pergunta? Embora haja ali no desenho, no esboço, uma delimitação em Z, em Y, mas essa delimitação é limitação da nossa capacidade de desenhar, né? Só para facilitar a visualização. Isso seria tudo para cegar também. Mas aí vai se calma. Também já tinha outra por ali. Mas é basicamente isso. Tudo bem que esse desenho é um desenho muito aberto, fica difícil às vezes de entender. Não sei se os que são mais complexos fiquem mais fáceis. Tá? Mas até aqui tudo bem. Só duas vezes, cada segundo com avião, isso representa uma. Seria o achurado, seria o espaço preenchido aqui, que está sendo preenchido. Agora aquele desenho ali. Seria esse espaço aqui, ó, que está sendo preenchido. Aquele rabisco todo que eu fiz ali seria esse espaço aqui que está sendo preenchido. Eu devo as ondas diferem de casa. Isso. As ondas são os traços, os traços são os planos. Os traços são só para mostrar que está delimitado até aqui. Mas lembrando que não tem uma delimitação no Z, embaixo, nem em cima, e não tem uma delimitação no Y. Ele vai tanto para lá quanto para lá. A única delimitação que tem é no X. É nesse espaço que está entre os dois planos. É como se você tivesse uma coluna gigante que vai daqui para lá direto, e vai lá para trás direto, e desce direto e sobe direto, mas ela só está com esse espaço. Conseguiram compreender? A gente está fazendo no terceiro da terceira dimensão. Olha no início. Você representasse um plano, um ponto no plano e puxasse esse ponto para o espaço. Então, a gente está considerando agora não só o plano, mas todo esse espaço que está compreendido esses limites que são os dois planos. Você pode traçar uma reta nesse LP, né? O valor de x, y e z, pode? Pode. Mas o valor de z vai ter que ser sempre constante, só vai ser meio quebrado, tipo, Não. variável. O valor de Z sempre vai ser constante. Vamos pensar aqui na sala. Vamos usar o exemplo que o Johnny deu. Usar isso daqui como sendo a nossa origem. Vou botar aqui a caneta azul. Não é melhor que está atuado o vetor X sempre para cá. Né? A caneta azul com o vetor X. A caneta vermelha com o vetor Y. E a caneta verde com o vetor Z. Está dizendo o seguinte, se eu tiver uma reta aqui, eu posso ter uma reta assim. Não, ele está querendo reta. Então, sei lá, tem uma reta que passa aqui. Se ela for horizontal, paralela a esse plano da mesa, aí sim o Z sempre vai ser constante. Meu braço aqui assim. Não conseguindo visualizar? Que seria aquela ideia da altura. Tira e está nessa altura aqui do Z. É uma reta que poderia estar no plano, mas que ela foi simplesmente Deslocada. verticalmente, ganhando uma cota aqui no eixo. Mas eu posso ter uma reta um pouco menos careta que essa, posso fazer assim. Aí ela tem uma expressão em x, y e também em z, diferente de apenas um número específico. Ela não tem só um valor ali no z. A gente vai estudar retas mais à frente. A gente está introduzindo essa parte mesmo só de visualização do plano, porque é um ponto que pode parecer simples e assim, é simples, mas é difícil de ver. Por isso que a gente está tentando trazer o máximo desses elementos, de tentar representar aqui no físico, o GeoGebra, nosso maestro do GeoGebra Matheus, e também usando o
Infelizmente, não é possível, além de todas as escolas, os alunos resolverem uma prova de geometria, cada um com seu computador, desenhando no GeoGebra. Quem sabe? Quem sabe também? Vamos dar frente, a gente tem isso. Bom, Tudo bem, então, até aqui? Foi? vou fazer um segundo exemplo agora, que é o número 1. Então, vocês querem um minutinho para fazer? Pensar aí. Todo mundo tem a lista aí? Enquanto isso, eu vou montando lá. O 1 é esse daqui, ó. X é maior ou igual que 1. E Y maior ou igual que menos 1. E Z menor ou igual que 2. Só para relembrar, né? O que ele falou naquela primeira lista, X vai ser maior ou igual. Pensa no igual, depois pensa no maior, o que acontece quando for maior, o que acontece quando for menor. Tá?
positivo é para cá, e na vertical a gente utiliza como o eixo Z. Então, ao invés de ter x e y como y na vertical, vocês vão ter o Z na vertical e o y vai vir aqui numa diagonal, tentando representar que está ali verde. Tá. Galera, pessoal, melhor isso logo. Vou começar a botar aqui os gráficos de cada plano para a gente começar a entender o que é que o enunciado está pedindo. Olha só, Vamos lá. observando o que vocês fizeram, o que eu percebi? Todos vocês conseguiram ali marcar um ponto onde o x era igual a 1, onde o y é igual a menos 1 e onde o z é igual a 2. Só que aí, acho que ficou muito evidente para todo mundo que sair desse ponto e chegar, o que esse ponto representa? Na figura que tem que ser construída, como é que vai sair um plano para lá, vai sair um plano assim, vai ter outro plano não, assim e um terceiro assim. Isso fica muito difícil de ver no papel, realmente. E aí eu acho que o GeoGebra nos ajuda muito nesse momento a tentar dar esses primeiros passos, né? Mas esses primeiros passos vão ter que ser mais elaborados. Foi por isso que na primeira atividade, no sítio, eu tentei começar com um plano bidimensional para a gente começar a visualizar isso. Então, quando eu chamo, estou procurando x maior ou igual a 1, se a gente fosse olhar só no plano, seria alguma coisa daqui para cá, 1 para cá. Só que, quando a gente está falando do plano tridimensional, a gente não está falando só de um ponto, a gente está falando de uma reta que se prolonga de frente para trás. Então, aqui existiria uma reta no plano cartesiano de 2 dimensões. Quando a gente vai desenhar essa reta aqui, no x igual a 1, ela vai ter alguma coisa paralela com isso aqui. Isso, porque aqui no y, qual é o valor do x? Aqui em cima do eixo y, qual é o valor do x? É 0. Só que aqui a gente está olhando o plano quando o x é igual a 1. Ok? Só que o enunciado está pedindo maior ou igual. Então, o que a gente vai encontrar no espaço não tem nada para lá. É alguma coisa para cá. Ok? Qual é o segundo ponto? A segunda coisa que a gente precisa encontrar. Y maior ou igual a 1. Menos 1, na verdade, né? Encontramos agora o segundo plano. Conseguem observar aqui os seus planos?
menos 1, e aqui é o x igual a 1. E o que a gente está procurando? Quando x é maior que 1, maior ou igual a 1, então 1, 2 é para cá. E quando y é maior ou igual a menos 1, então maior que menos 1 é para cá. Se a gente unir essas duas ideias para cá e para cá, o espaço que a gente está tentando encontrar vai estar por aqui. Só que a gente tem mais um delimitador, que é o z maior ou igual a 2. Vamos mudar as coisas aqui para não ser mais natural. Bom, agora a gente tem aqui os três planos definidos, onde o vermelho, o plano vermelho, é o x igual a 1, o plano azul é o x igual a menos 1, e o verdinho é o z igual a 2. Então, o espaço que a gente está procurando tem que considerar esses três comandos. Vamos olhar para o x e para o y. X maior que 1 está para cá, e y maior que menos 1. Menos 1 está aqui, então é nesse espaço aqui, digamos nesse quadrante aqui. Só que a gente agora tem que olhar para o z. A gente sabe que está nesse espaço aqui, só que ele está falando que o z tem que ser maior ou igual a 2. Então, se o z é menor, beleza. Se o z é esse plano em verde aqui e a gente quer um espaço que seja menor, vai ser todo esse espaço aqui embaixo, aqui, ó, que está à direita do plano azul, para frente do plano vermelho e para baixo do plano verde. Conseguiram visualizar? Seria esse espaço todo aqui, infinitamente para cá, para negativo com relação ao z, para positivo com relação ao x, para positivo com relação ao y. Consegue visualizar aqui? Vou tentar enunciar o que está desenhado aqui. Coordenada x, coordenada y, coordenada z. A variação aqui é de 1 em 1. Então aqui seria o ponto central, 0, 0, 0. Aqui, quando o valor de z é 1, o valor de z é 2. Estou aproveitando só as extremidades para facilitar, tá? Eu fiz o x também até 2, só para a gente ter um
padrãozinho de visualização. O x ele vai ter que ser maior do que 1, vai ser uma coisa para cá, e o y vai ter que ser maior ou igual a menos 1. Então, menos 1, esse planinho aqui atrás. Então, vou tentar diferenciar agora os desenhos. Vou começar com o x. Vou desenhar um plano, vou pensar no x igual a 1 para poder visualizar que é maior do que ele. Então, o plano x igual a 1. É esse plano aqui. Corta quando x igual a 1. Até aí tudo bem? Tá. Vou desenhar agora o plano y. Ele pede o y maior que menos 1. O plano y ele está aqui atrás. É como se ele fosse atrás dessa parede aqui. Paralelo a isso aqui mesmo, mas um passinho para trás. Esse é o plano do y menos 1. Mas como a gente quer o que é maior, ele vai estar para frente com relação a esse plano aqui. E com relação ao x, ele vai estar à direita. Então a gente está procurando alguma coisa por aqui. Certo? Ok? Agora a gente vai olhar para o plano em Z menor ou igual a 2. Então, o Z igual a 2 está aqui. O que é um plano em Z? Ele vai ter que ser paralelo a esse plano ortogonal aqui. Então, o que a gente vai pensar no desenho paralelo a esse aqui? Uma bagunça. Então a gente tenta apagar aquilo que é o excesso da nossa visualização. Acho melhor? Pode ser, então. Aquele pontinho ali. O que é o plano y igual a menos 1, como eu disse? Vocês pegaram a ideia dele? E aí? O que ele falou? Qual seria o plano, pensando que isso aqui é a origem, essa quina nessa é a origem. Para lá eu tenho y, para cima dessa direção da galinha que está para cá eu tenho x, para cima eu tenho z. O que você tem que visualizar? Esse aqui é o plano y igual a menos 1. É um plano paralelo a essa parede, uma unidade para trás. Ok? É uma outra parede, só que Atrás. para trás. O que é o plano x igual a 1? Maior ou igual a 1. Maior? Não, x igual a 1 é o plano. Aí a gente vai pegar toda aquela região do maior. Seria de você. Seria ali o zero mais uma unidade. Vou ter que essa unidade seja onde eu passo. Seria um plano aqui onde eu estou fazendo todo esse processo aqui, batendo toda essa região, paralelo a essa parede de janelas. Conseguiram chegar a isso? Então a gente já tem um plano aqui atrás, um passo para trás, certo? Tem outro plano aqui, E agora vai ser e agora vai vir o Z. O Z é quantas unidades? menor ou igual a 2. Menor ou igual a 2. Então eu teria 2 metros de altura, saindo do chão, 1 metro, 2 metros. E aí essa região
e um outro plano aqui, ó, como se fosse um andar dentro dessa sala. Um plano, como o Matheus disse, paralelo ao chão. E aí eu pergunto, que região é essa? Quem está dentro dessa região? Dos alunos que esse desenho aqui. Plano atrás, Y, plano X e plano Z. Qual é essa região? Essa região aqui. Ó, então, o braço, quem jogava um personagem de braço mais esticado, né? Lembra agora? O braço está esticando lá para trás, está aqui e tem outro plano aqui. Conseguiram enxergar essa coisa aqui? Mostrar? Ficar mais na dúvida. E aí, qual é a região que a gente definiu, galera? Isso que é importante para vocês. É a região que está aqui em cima, dizer? É a galera que está aqui embaixo, nessa região aqui. Definida nesse canto e abaixo dessa altura. E ela basicamente está aqui, né? Essa área aqui. Vou jogar para baixo aqui, a massa do verde, para a direita do azul e para a esquerda do vermelho. Essa região aqui para baixo é infinita. De cara, quando você está vendo a terceira dimensão pela primeira vez, é normal, né? O problema é visualizar a terceira dimensão em duas dimensões. E isso é difícil. Então, assim, é por isso que a gente está tentando bem devagar, bem com calma, para que vocês compreendam isso. Porque isso, essa abstração sendo compreendida, as outras questões ficam mais fáceis de serem visualizadas. Pergunte. Como colocar no site só a sua cara? Cara, talvez até tenha, mas isso eu não consegui de fazer essa montagem aqui nesse espaço. Em uma outra atividade eu até consegui fazer isso, porque os espaços estavam bem definidos, antes e depois, em todos eles. Nesse, como somente 3 são definidos, essa coisa do ficar infinito é difícil de você, porque aí eu teria que delimitar, mesmo não sendo delimitado. Então, um outro exercício eu posso até dizer qual que é para vocês começarem a visualizar, a gente forma um paralelepípedo, entendeu? Aí dá para visualizar isso melhor. Você acha que a gente vai ser logo os paralelepípedos direto aqui e virar? Qual que é? Ah? Qual que é? Não, o 7, né? 6 Olha só, o 6 a gente só vai imaginar. Tá difícil desenhar, tá difícil ler, a gente vai só imaginar. Vai piorar ainda mais, né? O que significa dizer que o módulo de Z é menor ou igual a 2? A gente já consegue, se eu perguntar para vocês, numa representação de R3, Z igual a 2. O que significa isso? Tem um plano e qual altura? Qual cota? A cota 2. Certo? Chegou isso? Só que aqui não é Z igual a 2. É módulo de Z menor ou igual a 2. Aí a gente pode delimitar isso pegando 2 e no menos 2. Então a gente tem um plano na cota 2 e um outro plano na cota menos 2. Exatamente esse detalhe. Então esse lugar geométrico que é dado por essa regra é esse espaço, toda essa região entre o plano que é
paralelo a x, aqui no 2, e o outro plano que é paralelo a x, aqui no menos 2. Eu tenho um plano aqui embaixo, um plano aqui em cima, toda essa região representando aqui a questão número 6. Beleza? E aí, 7. O Matheus está fazendo aqui para você. Bom, o partido Z foi o que o Roger falou agora, quando a gente vai olhar o módulo menor e igual a 2. Então, se o módulo de Z for 1, eu vou encontrar os planos com o valor de 1 e menos 1, certo? Só que como ele está pedindo o módulo que quando Z é menor ou igual a 2, então ele sempre vai ficar encontrando um plano acima do zero e um plano abaixo. Então, é como se... Lembra aquele que a gente preencheu em azulzinho? Vários planozinhos? Nesse caso, você vai dizer vários planozinhos em verde, isso aqui seria todo preenchido. Só que no número 7, ele pede o módulo de Z menor que 2. Então, a gente fez ali o plano Z igual a 2 para a gente delimitar esse espaço. Mas só que ele não faz parte desse espaço geométrico. Isso a gente tem que prestar atenção quando a gente vai olhar. Todos eles são menores. Todos eles não têm igual. Então, todos os planos que eu vou estar colocando aqui, nenhum deles faz parte em si do espaço. A gente vai utilizar eles só como delimitadores para a gente poder visualizar. Olhando para o módulo de x menor que 1, então a gente vai ter esses dois planos aqui, variando de menos 1 a 1, assim, de menos 1 a 1, e aí agora a gente está vendo mais ou menos o que seria esse espaço, seria isso aqui, ó. Está compreendido de 2 em z e menos 2 em z, e está compreendido de menos 1 em x e 1 em x. E falta agora a última parte, que é o módulo de y, igual menor que 1. Se a gente for observar, é esse espaçozinho aqui. Aí eu colega, não sei o colega perguntou se dá para fazer. Você, né? Se a gente for unir aqui os 4 pontos superiores, os 4 pontos inferiores, a gente consegue formar um paralelepípedo de tamanho 4 e largura 2 e 2 nos lados menores. Esse deu para visualizar? Deu para compreender esse? Que é esse espaço também no meio, ó. 2 e 4 e 2. E aqui tem 4. 2. Só por causa da. Mas esse espaço aqui, que está aqui no meio aqui, que forma um paralelepípedo. Tá bem? Acho que agora é o intervalo, né? 10 minutinhos de intervalo.